Sermão de número 50, por John Wesley. O uso do dinheiro. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Lucas 16, 9. Tendo terminado a bela parábola do filho pródigo, dirigida principalmente aos que murmuravam ante o fato de o mestre receber publicanos e pecadores, Nosso Senhor acrescenta outra de diferente espécie, endereçada antes aos filhos de Deus. Disse aos seus discípulos, não tanto aos escribas e fariseus, a quem havia falado antes. Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe, que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, pois já não podes mais ser meu administrador. Versículo 1 e 2. Depois de narrar o método de que o administrador infiel se serviu para fazer provisão destinada ao dia da necessidade, Nosso Senhor aduz. Seu Senhor louvou o administrador infiel, neste sentido, ter ele usado oportunamente de precaução, e ajunta esta notável reflexão. Os filhos deste mundo são mais sábios em sua geração do que os filhos da luz. Versículo 8. Os que não buscam outra porção fora deste mundo são mais sábios, não de modo absoluto, porque são todos e cada um os maiores loucos, os mais ilustres alucinados que há debaixo dos céus. Mas em sua geração, em seu próprio terreno, são mais coerentes consigo mesmos, são mais fiéis aos princípios que abraçam, mais firmemente realizam os seus fins, do que os filhos da luz, do que os que veem a luz da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Segue-se então as palavras acima citadas, e eu, o unigênito Filho de Deus, o Criador, Senhor e Possuidor dos céus e da terra, e de tudo que neles há, o juiz de todos, a quem devemos dar contas de nossa administração, quando não mais pudermos ser seu administrador. Digo-vos, aprendei neste sentido, mesmo com o despenseiro infiel, granjeais amigos, por sábia oportuna precaução, com o mamão da iniquidade. Mamão quer dizer riquezas ou dinheiro. É chamado mamão da iniquidade, em razão da maneira iníqua pela qual a riqueza frequentemente se adquire. E pelo modo, porque são geralmente empregadas, mesmo as riquezas que se adquirem com honestidade. Granjeai amigos, com isto fazendo todo o bem possível, especialmente aos filhos de Deus, para que, quando faltardes, quando voltardes ao pó, quando não mais tiverdes lugar debaixo do sol, os amigos que tiverem partido antes vos recebam, vos deem boas-vindas nas habitações. Um aspecto excelente da sabedoria cristã é aí inculcado por Nosso Senhor a todos os seus seguidores, o uso correto do dinheiro, assunto de que os homens do mundo falam abundantemente à sua maneira, mas não é suficientemente encarado por aqueles a quem Deus escolheu do mundo. Estes geralmente não consideram com atenção que o assunto requer o uso desse ótimo talento. Nem eles sabem como empregá-la para oferir a maior vantagem. Não compreendem que sua introdução no mundo é um exemplo admirável da sábia e graciosa providência de Deus. Tem sido, na verdade, hábito dos poetas, oradores e filósofos, em quase todas as eras e nações, ridicularizar o dinheiro como o grande corruptor do mundo, o flagelo da virtude, a peste da sociedade humana. Daí nada mais comum do que ouvirmos: Nocens ferrum, ferro que nocentius aurum, e o ouro mais pernicioso do que o aço temperado. Daí a lastimosa queixa: Effodiuntur opes irritamenta malorum. A riqueza é a nutriz, o incentivo de todo mal. Ademais, um célebre escritor gravemente exorta seus patrícios para que o vício seja banido de vez, a lançar todo o seu dinheiro no mar. In mare proximum, summi materia in mali. Mas tudo isso não é simples palavreado oco?
Há nele qualquer fundamento sólido? De modo nenhum. Porque seja o mundo tão corrupto quanto quiser, o ouro ou a prata são culpados? O amor do dinheiro, sabemo-la, é a raiz de todos os males, mas não o dinheiro em si. O mal não está no dinheiro, mas nos que usam dele. Ele pode ser usado para o mal, e que há que o não possa, mas pode igualmente ser usado para o bem. É suscetível de ser aplicado para o melhor fim, assim como para o pior. É de indizível utilidade a todas as nações civilizadas, em todos os negócios comuns da vida, é o mais conciso instrumento de efetuar todas as modalidades de negócio. E, se usarmos segundo a sabedoria cristã, de fazer toda classe de bem. É verdade que se estivessem todos os homens em estado de inocência, ou estivessem todos os homens cheios do Espírito Santo, de modo que, como na igreja nascente em Jerusalém, ninguém reputava coisa alguma que possuía como sua própria, mas distribuía-se a cada um que tivesse necessidade. Seria supérfluo seu uso no mundo, assim como não podemos conceber haja qualquer coisa dessa espécie entre os habitantes do céu. Mas no presente estado da humanidade, o dinheiro é uma excelente dádiva de Deus, correspondendo aos mais nobres fins. Nas mãos de seus filhos, a alimentação do faminto, a bebida do sedento, o vestuário dos nus. Dá ao viajante e ao peregrino lugar sobre que descanse a cabeça. Por meio dele podemos suprir à viúva a falta de seu marido e aos órfãos a falta de seu pai. Por meio dele podemos ser defesa do oprimido, remédio do enfermo, consolação do aflito. Pode ele ser olhos do cego e pés do estropiado. Sim, pode ser uma libertação das portas da mais alta importância que todos os que temem a Deus saibam como empregar esse valioso talento, que eles sejam instruídos na maneira de corresponder àqueles gloriosos fins e no mais elevado grau. E talvez todas as instruções que são necessárias a isto se possam reduzir a 3 regras nítidas, cuja observância exata nos torne aprovados como fiéis dispenseiros do mamão da iniquidade. 1. A primeira dessas regras é o que ouve e entenda: ganhai o mais que puderdes. Aí podemos falar como os filhos do mundo. Unimo-nos a eles em seu próprio terreno. É de nosso estrito dever praticar isto. Devemos ganhar tudo quanto pudermos ganhar, sem comprar o ouro demasiadamente caro, sem pagar por ele mais do que seu valor. Mas isto é certo que não devemos fazer. Não devemos ganhar dinheiro à custa da vida, nem, o que é com efeito a mesma coisa, à custa de nossa saúde. Portanto, não devemos ganhar seja o que for, desde que nos induza a entrar para o emprego ou continuar nele, se for de tal espécie, ou reclamar tão árduo ou tão longo trabalho que nos abale a constituição. Nem devemos iniciar ou levar avante negócio que necessariamente nos prive das horas próprias de aumento e de sono, nas proporções reduzidas por nossa natureza. Na verdade, há neste ponto grande diferença. Alguns trabalhos são absoluta e totalmente insalubres, como os que implicam em lidar com o arsênico ou outros minerais igualmente venenosos, ou respirar um ar viciado pelos vapores ardentes do chumbo, o que deve afinal destruir as mais fortes constituições. Tais são os que exigem muitas horas gastas em escrever, principalmente se a pessoa escreve assentada e reclinada sobre o estômago, ou permanece por muito tempo numa posição incômoda. Seja, pois, o que for, que a razão ou a experiência aponte como destrutivo da saúde e das forças, não nos submetamos a isso, visto que a vida é mais valiosa do que o alimento, e o corpo mais do que o vestido. Se estivermos já entregues a tal emprego, devemos mudar-nos, tão depressa quanto possível, para algum outro que, se nos diminuir o ganho, ao menos não nos diminuirá a saúde. Devemos, em segundo lugar, ganhar o mais que pudermos, sem dano ao nosso espírito e sem maior dano ao nosso corpo, porque nem esse prejuízo devemos sofrer. Devemos conservar em qualquer caso o espírito da mente sadia. Assim, não podemos iniciar negócio pecaminoso, nem continuar nele. Não podemos exercer qualquer comércio que seja contrário à lei de Deus ou às leis de nosso país.
Tais são os que necessariamente implicam em roubar do rei ou defraudá-lo de suas prerrogativas legais, pois é pelo menos tão pecaminoso defraudar o rei em seu direito como roubar de nossos concidadãos. E o rei tem tão indiscutível direito às suas prerrogativas como temos direito às nossas casas e vestuário. Outros negócios há, conquanto inocentes em si mesmos, não podem ser agora exercidos inocentemente, pelo menos na Inglaterra. Tais são, por exemplo, os que não garantem suficiente renda sem uso da fraude ou do engano, ou sem que o indivíduo se conforme com algum costume que não seja consistente com uma boa consciência. Esses devem, do mesmo modo, ser evitados, quaisquer que sejam os proventos que possam proporcionar, se seguirmos o costume do comércio, porque para ganhar dinheiro não devemos perder a alma. Há outros que podem ser exercidos com perfeita inocência, sem causar dano ao corpo ou à alma de outros homens, e talvez a vós não convenham, seja porque vos ponham em contato com companhias que vos destruírem a alma, sendo que por repetidas experiências vos capacitastes da impossibilidade de separar uma coisa de outra, seja porque haja uma idiosincrasia, uma peculiaridade de vossa constituição de alma, como existe na constituição física de muitos, em razão da qual aquele emprego vos é mortal, embora outros possam exercê-lo impunemente. Assim estou convencido por muitas experiências de que não posso estudar, até certo grau de perfeição, as matemáticas, a aritmética ou a álgebra, sem ser deísta, se não mesmo ateísta. Outros, todavia, podem estudar essas matérias a vida inteira sem que sustentem qualquer inconveniência. Ninguém pode, portanto, neste mundo, escolher para outrem, mas cada um deve julgar por si mesmo e abster-se daquilo que, em particular, achemos em terceiro lugar, ganhar o mais que pudermos sem causar dano ao nosso próximo. Mas isto não podemos fazer, se amarmos a nosso próximo como a nós mesmos. Não podemos, se amarmos a cada um como a nós mesmos, causar dano a alguém em seus haveres. Não podemos devorar os produtos de suas terras, e talvez as próprias terras e casas, pelo jogo, pela aparatosa propaganda, seja no caráter de médico, advogado ou qualquer outra coisa, ou por exigir ou receber juros vedados pelas leis de nosso país. Porque este princípio, todo comércio à base de penhores é condenável, visto que, qualquer que seja o bem que possamos fazer por meio dele, todos os homens sem preconceitos veem com escândalo ser esse bem abundantemente sobrepujado pelo mal que o negócio ocasiona. E se fosse de outro modo, ainda não nos seria permitido fazer o mal para que venha o bem. Não podemos, em consonância com o amor fraternal, vender nossos bens abaixo da cotação. Não podemos tentar arruinar o negócio do próximo para fazer progredir o nosso. Muito menos podemos aliciar ou receber qualquer de seus empregados ou operários de quem o próximo tenha necessidade. Ninguém pode ganhar à custa de devorar os bens do seu próximo, sem ganhar a condenação do inferno. Nem podemos ganhar prejudicando o nosso próximo em seu corpo. Portanto, não podemos vender coisa alguma que tenda-lhe a arruinar-lhe a saúde. Tal acontece eminentemente com aquele fogo líquido, comumente chamado licor ou bebida espirituosa. É verdade que tais bebidas podem ter aplicação em medicina, podem ser úteis em alguns distúrbios físicos, embora raramente houvesse ocasião de seu emprego, se não fora a imperícia do médico. Prepará-las, portanto, e vendê-las somente para uso médico, pode ser ato que se pratique com a consciência limpa. Mas quem assim procede? Quem é o que prepara bebidas somente para fins terapêuticos? Conheceis 10 destes destiladores na Inglaterra? Então os desculpai, mas todos os que vendem bebidas pelos meios comuns, a quem queira comprar, são envenenadores do público, assassinam por atacado os súditos de sua majestade, sem dó nem piedade. Conduzem-nos ao inferno como um rebanho. E qual o seu lucro? Não é o sangue desses homens? Quem poderia então invejar seus largos domínios e suntuosos palácios? A maldição está em meio deles. A maldição de Deus se mistura às suas pedras, às madeiras aos móveis. A maldição de Deus está em seus jardins, em suas alamedas, em seus bosques. Um fogo que abrasa no mais profundo inferno.
Sangue, sangue ali está. Seus alicerces, os assoalhos, as paredes, o teto são cimentados com sangue. E pode tu esperar o homem de sangue, embora estejas vestido de escarlata e linho fino, e todos os dias te banqueteis esplendidamente. Podes esperar que deixes teus campos de sangue à terceira geração? Não será assim, porque há um Deus nos céus. Teu nome, portanto, bem cedo se apagará. À semelhança daqueles a quem destruístes em corpo e alma, tua memória perecerá contigo. E não são participantes da mesma culpa, embora em grau inferior, os cirurgiões, farmacêuticos ou médicos que brincam com a vida ou a saúde dos homens no intuito de alargar os seus proventos, que deliberadamente prolongam o sofrimento e a enfermidade que poderiam remover de pronto, que protelam a cura do corpo de seu cliente para lhe sugar os haveres? Pode ser limpo diante de Deus o homem que não abrevia toda doença, tanto quanto possa, e não remove toda doença e toda dor tão logo possa? Não pode, porque nada pode haver mais claro do que o fato de ele não amar seu próximo como a si mesmo, nem fazer aos outros como queira que os lhe fizessem. Este é o ganho comprado caro, e assim é o que é adquirido por prejudicar o nosso próximo em sua alma. Por servir, digamos, direto ou indiretamente à sua incastidade ou intemperança, o que certamente ninguém pode fazer se tiver algum temor de Deus ou algum desejo de o agradar. A consideração disto toca de perto aqueles que, de algum modo, se acham relacionados com tavernas, restaurantes, teatros, cassinos ou quaisquer outros lugares públicos destinados a diversões. Se essas coisas aproveitam a alma dos homens, estáis limpos. Vosso emprego é bom e vosso ganho é inocente. Mas se elas são pecaminosas em si mesmas, ou se são entradas naturais abertas ao pecado de várias espécies, então é para temer que não tenhais uma péssima conta a ajustar. Ó, guardai-vos de que Deus lhes diga naquele dia: eles pereceram em sua iniquidade, mas seu sangue eu requererei. Observadas essas precauções e restrições, é um grave dever de todos os que se acham empenhados em negócios profanos observar aquela primeira e grande regra de sabedoria cristã acerca do dinheiro. Ganhai o mais que puderdes. Ganhai tudo quanto puderdes ganhar pela atividade honesta. Usai de toda a diligência possível em vossa profissão. Não percais tempo. Se vos conhecerdes a vós mesmos e vossa relação para com Deus e o homem, sabereis que nenhum tempo tendes a dissipar. Se conhecerdes como deveis vossa vocação particular, não tereis tempo para cruzar os braços. Todo o negócio proporcionará algum emprego suficiente a cada dia e a cada hora. Aquilo em que estiverdes colocados, se o executardes com ardor, não vos deixará vagares a diversões tolas e inúteis. Sempre tereis alguma coisa melhor a fazer, alguma coisa que vos aproveitar em maior ou menor escala. E aquilo que vossas mãos acharem para fazer, falo-eis com diligência. Fazei tão depressa quanto possível. Não vos demoreis, não adieis de um para outro dia, de uma para outra hora. Não deixeis nunca qualquer coisa para amanhã, desde que possais fazê-la hoje, e fazei-a tão bem quanto possível. Não durmais e não bocejeis sobre o vosso trabalho. Ponde toda a vossa força em atividade. Não poupeis canseira, que coisa alguma se faça pela metade ou de modo precipitado ou com displicência, que coisa alguma em vossos negócios seja deixado por fazer, e se tratar de coisa que possa fazer pelo trabalho ou pela paciência. Ganhai o mais que puderdes pelo senso comum, pela aplicação ao vosso negócio de todo o entendimento, que Deus vos deu. É interessante notar quão poucos fazem isto, como correm os homens nas pegadas de seus antepassados. Mas seja o que for que façam os que não conhecem a Deus, isso não vos servirá de regra. É vergonhoso a um cristão não se avantajar em qualquer coisa que empreenda. Aprendeis continuamente pela experiência dos outros e pela vossa própria experiência, leitura e reflexão, a fazer o que tiverdes de fazer de modo mais perfeito hoje do que fizestes ontem, e vede que pratiqueis o que aprenderdes para que possais fazer do melhor modo que estiver em vossas mãos. Tendo ganho o mais que puderdes pelo exercício de sabedoria honesta e incansável diligência, a segunda regra de prudência cristã que se apresenta é:
Economizai o mais que puderdes. Não atireis ao mar o precioso talento. Deixai aos filósofos pagãos essa loucura. Não o atireis fora em gastos ociosos, o que seria o mesmo que atirá-lo ao mar. Não gasteis parte dele em gratificar simplesmente o desejo da carne, a cobiça dos olhos ou a vaidade da vida. Não desbarateis qualquer parte de tão precioso talento, meramente gratificando os desejos da carne, procurando os prazeres dos sentidos de qualquer espécie que seja, principalmente requintando o prazer do paladar. Não quero dizer que se evite somente a glutonaria e a bebedice. Um pagão honesto condenaria estas coisas. Mas há uma espécie bem aceita festejada de sensualidade, um elegante epicurismo que não transtorna imediatamente o estômago, nem, pelo menos sensivelmente, obscurece o entendimento. E, todavia, para não mencionar agora outros efeitos, não pode ser sustentada sem considerável despesa. Suprimi toda essa despesa, desprezai o requinte e a vaidade, e contentai-vos com o que a simples natureza requer. Não gasteis qualquer parte de tão precioso talento meramente para gratificar a cobiça dos olhos, em vestuário supérfluo ou dispendioso, ou em ornatos desnecessários. Não gasteis parte dele em adornar brilhantemente vossa casa, em móveis dispensáveis e caros, em pinturas custosas, quadros, dourações, livros raros, em jardins mais elegantes do que úteis. Deixai que vossos vizinhos, que nada conhecem de melhor, façam isso. Deixai que os mortos enterrem seus mortos. Mas, que tem aquilo convosco? Diz o Senhor. Segui-me. Estais dispostos? Então, sois capazes de... Não despendais coisa alguma no gratificar a vaidade da vida, no granjear a admiração e o louvor dos homens. Este motivo de despesa frequentemente se entrelaça a algum dos predecedentes, ou a ambos. Os homens são gastadores em alimentação, ou vestuário, ou aparelhamento, não meramente para agradar a seu apetite, ou para lisonjear os próprios olhos, ou a imaginação, mas também para acalentar a vaidade própria. Enquanto fizerdes o bem a vós mesmos, os homens vos louvarão. Enquanto vos vertides de púrpura e linho fino, e vos banqueteardes esplendidamente todos os dias, sem dúvida que muitos aplaudirão vosso gosto elegante, vossa generosidade e hospitalidade. Não compreis tão caro o aplauso dos homens. Contentai-vos antes. Quem despenderia qualquer coisa em gratificar aqueles desejos, se considerassem que gratificá-los é aumentá-los? Nada pode ser mais certo do que isto. A experiência diária mostra que quanto mais são acariciados, mais eles crescem. Todas as vezes, pois, que desprendei alguma coisa para agradar o vosso paladar ou a outros sentidos, estáis contribuindo na mesma proporção para a sensualidade. Quando gastais dinheiro para agradar vossos olhos, contribuis para o aumento da curiosidade por um mais forte apego aos prazeres que perecem pelo uso. Se comprais alguma coisa que os homens costumam aplaudir, estás comprando maior quantidade de vaidade. Já não tinhas então o bastante vaidade, sensualidade e curiosidade? Era necessário qualquer acréscimo? E querias pagar tão caro por esse aumento? Que casta de sabedoria é essa? O literal arremesso de vosso dinheiro no fundo do mar não seria a loucura menos prejudicial? E por que desperdiçareis dinheiro com vossos filhos e convosco mesmos, em manjares finos e em vestuários deslumbrantes ou custosos, em superfluidades de qualquer espécie? Por que haveríeis de lhes comprar mais orgulho ou cobiça, mais vaidade ou desejos loucos e insensatos? Eles não necessitam de nada mais, já têm o bastante, a natureza lhes fez ampla provisão. Por que haver de aumentar à custa de maiores despesas suas tentações e laços, para os traspassar de maior tristeza? Não deixeis dinheiro para que os filhos gastem. Se tiverdes boa razão de crer que eles gastarão o de que estáis agora de posse, gratificando e deste modo aumentando o desejo da carne, a cobiça dos olhos ou a vaidade da vida, com o perigo de suas almas e das vossas, não armeis essas emboscadas em seu caminho. Não ofereçais vossos filhos ou vossas filhas a Belial, e menos ainda a Moloque. Tende piedade deles e removei de seu caminho aquilo que facilmente podeis prever
lealmente os pecados e, consequentemente, os precipitará mais fundo na perdição eterna. Quão espantosa é, logo, a enfatuação dos pais, que pensam que nunca poderão deixar o bastante a seus filhos. Como? Não podeis legar-lhes quantidade bastante de setas, tições e morte? Não podeis deixar-lhes quantidade bastante de desejos loucos e ruinosos? Não bastante orgulho, cobiça, ambição, vaidade? Não bastante quantidade de ardores eternos? Pobres infelizes, temeis onde não há temor. Certamente que tanto vós como eles, quando abrirdes vossos olhos no inferno, terei bastante do verme que não morre e do fogo que nunca se extingue. Que farias então se estivesses no meu lugar, se tivesses uma considerável fortuna a deixar? Quer eu tenha ou não, sei do que devo fazer. Isto não admite nenhuma dúvida razoável. Se eu tivesse um filho, mais velho ou mais jovem, que conhecesse o valor do dinheiro, que, segundo o meu pensar, lhe desse a verdadeira aplicação, julgaria do meu dever absoluto, indispensável, legar àquele filho toda a soma da minha fortuna. Aos demais, deixaria o estritamente necessário a habitá-los a viver de modo porque não foram acostumados a viver. Que farias se todos os teus filhos fossem igualmente ignorantes do verdadeiro uso do dinheiro? Devo então, duro discurso, quem pode ouvi-lo, dar a cada um o que for necessário para pô-los a coberto da miséria, e dispor de todo o resto da maneira que eu julgar ser o melhor para a glória de Deus. Não imagine alguém que já tenha feito grande coisa meramente por ter avançado tanto por ter ganho e economizado o mais que possa, detendo-se todavia aí. Tudo isso é nada, se o homem não for além, se não assinalar a tudo isso um outro fim. Nem na verdade pode-se dizer propriamente que o homem economizou alguma coisa, se ele descansar nesse ponto. Tanto podeis lançar vosso dinheiro no mar, como podeis enterrá-lo, e tanto podeis sepultá-lo na terra, com em vosso cofre ou no banco da Inglaterra. Não usar é efetivamente lançar fora. Se, pois, quiserdes verdadeiramente grandear amigos com o mamão da iniquidade, aduzi a terceira regra duas precedentes. Tendo primeiro ganho o mais que pudeste, e em segundo lugar economizado o mais que pudeste, então, para que vejamos o fundamento e a razão disto, consideremos que, quando o Senhor dos céus e da terra vos chamou à vida e colocou-vos neste mundo, ele colocou-vos aqui não como proprietários, mas como administradores. Assim, ele vos confiou por algum tempo bens de várias espécies, mas a posse única desses bens ainda continua em suas mãos, e dela jamais poderá ser alienada. Como não vos pertenceis a vós mesmos, mas a Deus, assim pertence a ele, de modo igual, tudo aquilo de que desfrutais. Tais são a vossa alma e o vosso corpo, pertencem a Deus, não a vós, e em particular, assim a vossa fortuna. Ele vos disse, nos termos mais claros e categóricos, como devis empregá-lo seu administrador, de modo a se tornar um sacrifício santo e aceitável, mediante Cristo Jesus, e por esse serviço, leve, fácil, Deus prometeu recompensar-vos com eterno peso de glória. As direções que Deus nos deu em referência ao uso de nossos bens temporais podem ser compreendidos nos seguintes detalhes. Se desejardes ser um administrador prudente e fiel da porção de bens de vosso Senhor, que no presente se acha em vosso poder, mas reservando-se o Senhor seu direito de recuperá-la quando lhe aprouver, assegurai-vos primeiro as coisas que vos forem necessárias, alimento que vos nutra e roupa que vos agasalhe, e o mais que a natureza modernamente requer para conservar o corpo em saúde e vigor. Em segundo lugar, assegurai essas coisas a vossa esposa, a vossos filhos, a vosso servo ou a quaisquer outros que pertençam à vossa casa. Se feito isso, ainda houver sobras, então fazei o bem aos que são da família da fé. E se ainda houver sobra, tendo oportunidade, fazei bem a todos os homens. Assim fazendo, dai tudo o que puderdes, ou, noutro sentido, tudo o que tiverdes, porque tudo que for empregado dessa maneira será realmente dado a Deus. Dai a Deus as coisas que são de Deus, não só através daquilo que derdes aos pobres,
mas também por aquilo que despenderdes no prover as coisas necessárias a vós mesmos e à vossa família. Se então alguma dúvida puder em qualquer tempo levantar-se em vosso espírito acerca daquilo que estiver gastando, seja convosco mesmos ou com uma parte de vossa família, tendes um modo fácil de removê-la. Investigai calma e seriamente, prosseguindo assim: estou agindo de acordo com meu caráter? Estou agindo nesse assunto, não como proprietário, mas como administrador dos bens de meu senhor? Estou fazendo isso em obediência à sua palavra? Em que escritura ele exige de mim que assim o faça? Posso oferecer esta ação, esta despesa, como um sacrifício a Deus através de Jesus Cristo? Tenho razão para crer que por esta obra terei recompensa na ressurreição dos justos? Dificilmente tereis necessidade de qualquer coisa mais para que se remova qualquer dúvida que se levante nesse terreno. Mas por essa quádrupla consideração recebereis mais clara luz sobre o caminho que deve seguir. Se qualquer dúvida ainda permanecer, podeis ademais vos examinar em oração, segundo aqueles títulos de investigação. Experimentais se podeis dizer ao prescrutador dos corações, se vossa consciência vos não condena: Senhor, tu vês que vou despender esta soma em tal alimento, vestuário, aparelhamento. E tu sabes que nisto procedo com olhos simples, como administrador dos teus bens, desviando assim esta porção deles, no cumprimento dos desígnios com que me instruíste. Sabes que isto faço em obediência à tua palavra, como mandaste e porque mandaste. Seja isto, suplico-te, um sacrifício santo, aceitável por Jesus Cristo. E dá-me um testemunho em mim mesmo, de que por este trabalho de amor terei recompensa, quando retribuíres a cada um, segundo as suas obras. Agora, se vossa consciência vos dá testemunho no Espírito Santo de que esta oração é agradável a Deus, então não tendes razão para duvidar, seja aquela despesa justa e boa, e de natureza tal que jamais vos envergonhareis dela. Vedes, pois, que é para granjear amigos com o mamon da iniquidade, e assegurardes por esse meio que, quando faltardes, eles vos recebam tabernáculos eternos. Vede a natureza e a extensão da prudência, verdadeiramente cristã, até onde ela se relaciona com o uso daquele grande talento, o dinheiro. Ganhai o mais que puderdes, sem causardes danos a vós mesmos ou a vosso próximo, na alma ou no corpo, aplicando-vos a isso com diligência contínua e com todo entendimento, o mais que puderdes, suprimindo toda despesa que somente sirva para acariciar os desejos insensatos, para gratificar o desejo da carne, a cobiça dos olhos ou a vaidade da vida. Nada gasteis vivendo ou morrendo em pecados ou loucura, seja para vós mesmos ou para vossos filhos, e depois dai o mais que puderdes, ou em outras palavras, dai a Deus tudo o que tiverdes. Não vos amarreis mais como judeu do que como cristão, a esta ou aquela proporção. Dai a Deus não a 10ª parte, não a terça, não a metade, mas tudo que é de Deus, seja muito ou pouco, empregando tudo em proveito de vós mesmos, de vossa família, da família da fé, de toda a humanidade, e de tal modo que possais prestar boas contas de vossa administração, quando não mais fordes dispenseiro, de modo tal como os oráculos de Deus ensinam, através de preceitos tanto gerais como particulares, de tal modo que tudo quanto fizerdes possa ser um sacrifício de cheiro suave ao Senhor, e que todo ato possa ser recompensado naquele dia, quando o Senhor vier com todos os seus santos. Irmãos, podemos ser sábios e fiéis dispenseiros, se assim não administrarmos os bens do nosso Senhor? Não podemos, como testificam não só os oráculos de Deus, como nossa própria consciência. Então, por que havíamos de esperar? Por que havíamos de aconselhar-nos por mais tempo com a carne e o sangue ou com os homens do mundo? Nosso reino, nossa sabedoria, não é deste mundo. Os costumes pagãos nada são para nós. Não seguimos mais os homens do que estes seguem a Cristo.
Ouvi a Cristo, sim, nesse tempo que é chamado hoje. Ouvi e obedecei a sua voz. Nessa hora e a partir desta hora, fazei sua vontade. Cumpri a palavra, nisto e em todas as coisas. Eu vos exorto em nome do Senhor Jesus. Procedei segundo a dignidade da vossa vocação. Nada de preguiça. Seja o que for que vossas mãos achem para fazer, fazei com o vosso poder. Não gastei mais, suprimi todo gasto com as exigências da moda, todo o capricho da carne e do sangue. Não mais cobiçais, mas empregai o que Deus vos confiou em fazer o bem. Todo o bem possível, de toda espécie e em toda medida possível, à família da fé, a todos os homens. Esta é uma parte, e não das menores, da sabedoria do justo. Dai tudo o que tiverdes, assim como tudo o que sois, em sacrifício espiritual. Aquele que não vos recusou seu filho, seu único filho, assim armazenai para vós mesmos um bom fundamento para o tempo vindouro, de modo que alcanceis a vida eterna.